Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, saudações e bem-vindo à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Obrigado por se juntar a nós hoje. Você já cometeu alguma gafe, Will? Bem, tenho certeza que sim. Como você me perguntou muito que na lata, eu não consigo pensar em nenhuma ocasião em particular que eu tenha feito isso. Bem, dê uma pensada aí porque eu vou te perguntar de novo daqui a pouco. Se você já nos sintonizou antes, você já deve saber que na WLC usamos o nome pessoal do Pai Celestial, que é Yahuwah ou Yah. O nome do filho é Yahushua. Você também pode nos ouvir usar Eloá, que é o título hebraico para Yahuwah. E o programa de hoje, os judeus e o sábado. Então, Will, você já pensou em alguma gafe que você já tenha cometido antes? Nessa correria toda eu não consigo pensar em nada tão rápido. Bem, espere. Eu me lembro de uma gafe que alguém cometeu. Eu li isso há alguns dias atrás. Eu guardei este fato porque achei muito engraçado. E o que aconteceu? Em 1903, o presidente do Banco de Investimentos do Michigan disse ao advogado de Henry Ford que não investisse na companhia Ford Motor, alegando: o cavalo veio para ficar, mas o automóvel é como uma novela, um conto de fadas. Sério? E hoje eles têm fábrica em mais de 20 países e fazem mais de 156 bilhões de dólares em receita todos os anos. Uau, que loucura! Eu me pergunto se o advogado escutou aquele conselho ou se ele até acabou investindo nesta companhia. A outra gafe que também achei bastante engraçada. Aparentemente, em 1921, um homem chamado David Sarnoff estava tentando convencer seus investidores a colocar seu dinheiro em uma nova pequena invenção chamada rádio. E eles decidiram fazer o investimento? Não, eles se recusaram dizendo, abre aspas, a caixa de música sem fio não tem nenhum valor comercial. Quem pagaria por uma mensagem enviada para alguém que você nem conhece? Bem, eu suponho que quando é dito dessa forma, mas você pode ver como seus investidores estavam cometendo uma gafe, não é verdade? Com base nas informações que eles tinham, eles não viam como aquela ideia de um rádio dar certo. Eles não conseguiam ver como isso poderia ser lucrativo. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre algumas gafes. Recentemente tivemos um programa sobre o sábado bíblico, que não é o mesmo sábado do calendário solar católico, que veio a ser o calendário usado no mundo. E o dia de domingo que temos em nosso calendário não é o dia real da ressurreição de Yahushua. No entanto, é o que milhões de cristãos decidiram seguir. O problema com gafes ou erros ocorrem devido à nossa ignorância ou informações desencontradas, e nossas ações são moldadas por meio do que acreditamos. Mas se nossas crenças são baseadas em suposições erradas, nós nos afastaremos do caminho. E esse tem sido o problema com o calendário gregoriano. Tem um ciclo semanal contínuo, e como não houve interrupção deste ciclo quando o calendário juliano foi transferido para o gregoriano, as pessoas simplesmente aceitam, particularmente no Ocidente, que a semana moderna sempre existiu nesse formato. Mas isso não aconteceu dessa forma. Eu vejo uma série de erros acontecendo. As pessoas vão à igreja no domingo porque é o primeiro dia da semana moderna. E porque sabemos que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, entendemos que ele ressuscitou no domingo. Porém, o maior engano que vejo é que o sábado só pode ser o sábado bíblico tão somente se os judeus adoram ou guardam esses dias. Claro, é o 7º dia da semana gregoriana, mas a maioria das pessoas aceitam que é o sábado bíblico porque é quando os judeus vão à sinagoga.
Supõe-se que os judeus não vão adorar em qualquer dia, mas no verdadeiro sábado. Então, bem, você pode ver como os enganos crescem a partir daí. Elas apenas começam a criar corpo, e novos enganos surgem a partir daí. Em nosso programa anterior, você disse que os estudiosos judeus sabem que o sábado não é, na verdade, o verdadeiro sábado bíblico. Você poderia resolver isso para nós hoje? Que provas você tem de que os judeus sabem que o sábado não é realmente o sábado bíblico? Eu não posso falar em nome de todos os judeus, mas eu sei que dentro da cristandade, frequentemente acontece que muitos dos membros regulares da igreja são ignorantes das verdades que desafiam as crenças da igreja, a qual os líderes irão procurar encobrir seus erros. Então, é possível que isso aconteça também no judaísmo. Portanto, sim, os estudiosos judeus sabem a verdade. O que você está basicamente dizendo é que, independentemente do que a maioria dos judeus acreditam ou pratiquem, os eruditos judeus nunca verdadeiramente perderam o verdadeiro sábado. Correto, mas eles deliberada e conscientemente mudaram o calendário pelo qual o sábado foi calculado. Isso aconteceu há muito tempo e, francamente falando, é perfeitamente possível que muitos judeus não tenham conhecimento de tudo o que foi afetado por essa mudança de calendários. Suponho que isso também seja verdade para os sabatistas que guardam o sábado. A maioria dos membros da igreja não saberão que o sábado não é outro senão o sábado bíblico. Os adventistas do sétimo dia são um bom exemplo disso. Eles são uma das maiores, se não a maior denominação protestante observadora do sábado. Eles têm entendido que os católicos romanos assumiram a responsabilidade para si, com autoridade ao ter mudado o dia de guarda do sábado para o domingo. De fato, deixe-me mencionar algumas citações que provem este ponto. Ok, leia para nós, Chris. Foi publicada em uma edição de Sydney do jornal denominado Católicos da Austrália, no mês de agosto de 1900. Ok, vamos lá. Diz: o domingo é uma instituição católica e sua pretensão à observância só pode ser defendida pelos princípios católicos. Do começo ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que garanta a mudança do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. Agora, leia o próximo. Este é uma palestra dada pelo Padre Brad, conforme citado no jornal intitulado Notícias de Elizabeth, de Nova Jersey. Ele diz: é bom lembrar aos presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não os apoia em nenhum lugar em sua observância do domingo. O domingo é uma instituição da Igreja Católica Romana, e aqueles que guardam este dia observam um mandamento da Igreja Católica. Uau, este é um grande tapa na cara, não é mesmo? O domingo não é bíblico, mas uma instituição da Igreja Católica Romana. Os católicos não estão escondendo nada. E por que eles deveriam encobrir isso? Para eles, esse é o sinal de sua autoridade. Aqui está outra citação. É do Boletim do Universo Católico, publicado em 14 de agosto de 1942. Ele diz: a Igreja Católica Romana mudou a observância do sábado para o domingo pelo direito de infalível autoridade divina concedida a ela por seu fundador, Jesus Cristo. O protestante, alegando que a Bíblia é o único guia de fé, não tem permissão para a observância do domingo. Me diga então, Will, os estudiosos católicos sabem que o sábado não é o verdadeiro sábado? Eu acho que isso depende da pessoa. Aqueles que fizeram estudos profundos sabem. Um estudioso católico que conhece a verdade é Patrick Madry. Ele é um conhecido estudioso e apologista católico, além de autor e apresentador de rádio. Em 5 de janeiro de 2006, ele estava apresentando um programa de rádio chamado Linha Aberta. Isso foi transmitido pela internet em um programa de rádio denominado Rádio Católica Global. Durante um desses programas transmitidos, aparentemente alguém ligou perguntando sobre o assunto do sábado. Uma pessoa que era adventista havia dito a este ouvinte que a Igreja Católica havia mudado o sábado, o dia de guarda, para o domingo, e que ele queria ouvir o que Madry tinha a dizer. Do sábado para o domingo? Sim, isso foi o que o ouvinte havia dito. Mas ao eu ouvir os comentários de Madry, e eu tenho um áudio no meu computador, ele realmente corrige essa suposição, explicando que a mudança feita pela Igreja Católica era, na verdade, uma mudança baseada no calendário.
Isso mostra que Madri sabe que o sábado não é o sábado bíblico e que naturalmente significa que o domingo também não é o dia da ressurreição. Eu transcrevi seus comentários porque acho que eles são muito reveladores. Você poderia lê-los para nós, por favor, Chris? Bom, este que vos fala aqui é o apresentador Patrick Madri. Sim, é ele. Esta foi a resposta dele. Ok, vamos lá. Abre aspas. Bem, o que temos que lembrar é que, em primeiro lugar, o que Jesus disse. Ele disse para que não fosse esquecido que o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. E aqui é o próprio Senhor dizendo a todos nós que ele era o Senhor do sábado. Ele tinha autoridade para isso, uma vez que ele também estava obedecendo este mandamento. O que seu cunhado possa talvez não entender é que a Igreja Católica não mudou esse mandamento. A Igreja Católica observa o mandamento de santificar o sábado, mas o faz no dia do Senhor. E os primeiros cristãos transferiram sua observância desse mandamento do sábado para o domingo. Primeiro, tudo foi porque houve uma ruptura distinta nas ordenanças do Antigo Testamento. Os rituais e a aliança mosaica exigem lidar com o culto do sábado e sacrifícios de animais, esse tipo de coisa. E eles queriam mostrar que o cristianismo era distinto do judaísmo. Isto realmente veio do judaísmo, mas não fazia diretamente parte da concepção desse grupo. E ao celebrar a volta do Senhor, ou melhor, o que eu quero dizer é que celebrar a ressurreição e a morte do Senhor no dia em que ele ressuscitou dos mortos parecia ser o mais apropriado. A outra coisa que devemos lembrar também é que nosso calendário que seguimos, incluindo os adventistas do sétimo dia, não é apenas um calendário que foi idealizado pela Igreja Católica, mas também é um calendário baseado no ano solar e não no ano lunar. E o calendário judaico, que foi observado no tempo de Cristo, segue um calendário lunar, o qual é muitos dias mais curto que o calendário solar. Portanto, a grande ironia é que até mesmo os próprios adventistas do sétimo dia não estão guardando exatamente no mesmo dia de sábado que os judeus da época de Cristo, uma vez que estamos há alguns dias separados de um calendário do outro, tendo deixado de seguir o calendário lunar. Fecha aspas. Uau! Ele admitiu tudo isso? Com certeza. Veja, os estudiosos sabem bem mais do que a maioria das pessoas leigas. Eles sabem a verdade mesmo que eles muitas vezes tentem encobertar alguns detalhes quando essas contradizem seus dogmas. Mas aqui Madri não está sendo hipócrita, e sim bastante honesto. Ele acredita que o ato de mudar o dia de guarda para o domingo é um sinal de autoridade da Igreja Católica. Por que ele não deveria admitir isso? Sim, eu concordo com você. E quando isso aconteceu? Já no segundo século, encontramos alguns cristãos observando o domingo. Não temos tempo para entrar em todas as citações, porque quero me concentrar nos escritos dos próprios judeus, mas este fato era real. Talvez possamos cobrir este assunto em um futuro programa. No entanto, foi no Concílio de Nicéia, no século IV, que o calendário pagão juliano foi formalmente instituído como o calendário a ser utilizado para as observâncias religiosas. O Concílio de Nicéia é significativo também na história do judaísmo, porque foi depois disso que uma intensa perseguição recaiu sobre todos os que tinham a intenção de guardar o sábado bíblico. Heinrich Graetz foi um judeu alemão. Ele foi um dos primeiros historiadores a escrever uma história detalhada sobre judeus. Eu ouvi falar sobre isso. São muitos volumes de escritos deixados por este autor. Algumas de suas teorias sobre a tradição da Torá estavam erradas, mas ele entendeu claramente o significado do que aconteceu no Concílio de Nicéia. Eu gostaria que você lesse esta citação extraída do volume 2, intitulada História dos Judeus, página 563. Ok. No Concílio de Nicéia, o último segmento foi rompido, o qual conectava o cristianismo ao legado de seus pais. A festa da Páscoa tinha até então sido celebrada em quase todos os lugares da mesma forma como ocorria a Páscoa judaica. E, de fato, nos dias calculados e fixados pelo Sinédrio na Judéia para sua celebração. Mas, no futuro, a sua observância seria totalmente independente do calendário judaico. Constantino, o grande imperador que reuniu o conselho para promover sua agenda política pessoal, decretou o curso que os cristãos deveriam seguir.
Ele queria que eles se separassem completamente de sua herança espiritual fundada no judaísmo. Foi ele quem declarou que nenhuma observância religiosa futura seria calculada pelo calendário judaico. Gratz, nessa mesma página, citou o pensamento de Constantino. Leia o que ele diz, Chris. É indecoroso que neste festival mais sagrado de Páscoa devamos seguir os costumes dos judeus. Daqui em diante, não tenhamos nada em comum com esse povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. Seria realmente absurdo se os judeus pudessem se gabar de que não estamos em posição de celebrar a Páscoa sem recorrermos às suas regras, cálculos ou calendário. Fecha aspas. Constantino disse isso? Isso foi muito ruim, não foi? Sua declaração teve efeitos verdadeiramente abrangentes e bastante catastróficos sobre o antigo método de contagem do tempo. Constâncio, filho de Constantino, foi ainda mais longe. Ele proibiu o uso do calendário judaico para as observâncias cristãs. Constâncio proibiu também que os judeus usassem este calendário. Aqui, leia esta citação. É um artigo da Enciclopédia Judaica falando sobre o calendário. Sob o reinado de Constâncio, as perseguições aos judeus atingiram tal nível que o cálculo do calendário era proibido sob pena de punição severa. Não podemos ignorar o significado deste ato. Sob intensa perseguição, os próprios judeus modificaram seu cálculo de tempo. Como e quem fez isso, Will? O patriarca Hilel II foi o último chefe do Sinédrio. Ele tornou públicas as regras de calendários que o Sinédrio usara para calcular o calendário lunisolar. Isso acabou levando à aceitação do sábado como o temos hoje. Está aqui, leia o que Gratz fala sobre o que aconteceu, Chris. Ok. A condição miserável da Judéia foi a ocasião de um ato de renúncia por parte do patriarca Hilel, que ainda não foi completamente apreciado. O costume prevalecera até agora, de manter em segredo o cálculo da lua nova e do ano bissexto, e de tornar conhecidos os tempos dos festivais para as comunidades das terras vizinhas, anunciando-os por mensageiros. Durante as perseguições sob Constâncio, este método provou ser impraticável e inútil. Sempre que o Sinédrio foi impedido de fixar a data do ano bissexto, as comunidades judaicas em países distantes ficaram em total dúvida quanto às decisões religiosas mais importantes. A fim de pôr fim a todas as dificuldades e incertezas, Hilel II introduziu um calendário final e permanente. Com as próprias mãos, o patriarca destruiu o último elo que unia as comunidades dispersas pelo Império Romano e o Persa com o patriarcado. Perceba que foi o próprio patriarca judeu que introduziu uma versão final e permanente de um calendário que destruiu o último elo que unia as comunidades judaicas dispersas. Eu penso que o fato dessa mudança ter ocorrido há mais de 1.600 anos explica do porquê as pessoas entendem que o sábado é o verdadeiro sábado simplesmente porque os judeus os observam. Tenho certeza que sim. O tempo faz com que os fatos sejam obscurecidos. Estudiosos judeus, no entanto, permanecem bem conscientes de que esta foi uma mudança completa de calendário. Em Torá.org há um artigo intitulado O Calendário Judaico, a mudança do calendário. Ele diz, abre aspas, a declaração de um novo mês por meio da observação da lua nova e o ano novo pela chegada da primavera só poderá ser feito pelo Sinédrio. No tempo de Hilel II, os romanos proibiram essa prática. Hilel foi, portanto, forçado a instituir seu calendário permanente, dando assim a aprovação antecipada do Sinédrio aos calendários de todos os anos futuros. Eles realmente sabem a verdade, não sabem? Sim, eles sabem. Tudo bem. Vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos eu gostaria de ouvir mais citações dos próprios judeus mostrando o que eles conheciam sobre tudo o que estamos estudando aqui hoje. O clássico religioso de John Bunyan, A Jornada dos Peregrinos, foi traduzida para mais de 200 idiomas em todo o mundo e nunca se esgotou. Este conto inspirador e bastante espiritual contém lições profundas para a vida cristã. A WLC tem o prazer de anunciar que uma versão encenada por meio da radiodifusão está disponível em inglês gratuitamente em nosso site.
Você pode baixá-la em seu dispositivo ou ouvi-la no nosso site. Acesse o www.wordlastchance.com/português e procure em nossa página na coluna à esquerda em Recursos. E para começar, clique em Áudio A Jornada dos Peregrinos e escute gratuitamente. Comece a ouvir hoje no www.wordlastchance.com/português. Isto deve ser muito enfatizado. Estudiosos judeus estão plenamente conscientes de que o calendário que eles usam agora é diferente daquele estabelecido por Yahweh. Não só o sábado não é o sábado da Bíblia, como eles também estão cientes disso. Além disso, os estudiosos judeus sabem que foi especificamente uma mudança de calendário que alterou o sábado. Você poderia compartilhar conosco algumas declarações de estudiosos judeus sobre isso, Will? Claro, o Dr. Louis Finkelstein era um erudito judeu bem conhecido e respeitado. Ele fazia parte do corpo docente do Seminário Teológico Judaico da América, onde foi professor de Talmud, além de professor de teologia. Mais tarde, tornou-se reitor, presidente, chanceler e chanceler emérito. Ele escreveu ou editou mais de 100 livros durante toda a sua vida. E claramente ele sabia do que estava falando. Ele realmente sabia. Em uma carta datada de 20 de fevereiro de 1939, Finkelstein admitiu: o calendário judaico foi criado no IV século. Gratz também fez ligação dessa mudança de calendário ao século IV, explicando, abre aspas, até mesmo o cálculo do calendário e mudanças em artigos religiosos foi proibido no IV século. E eu sei que muitas pessoas simplesmente entendem que, só porque nossa semana moderna tem 7 dias, ela deriva-se da semana hebraica de 7 dias. Impossível. A maior diferença entre nosso calendário moderno e o calendário bíblico é encontrada no ciclo semanal. O calendário moderno tem um ciclo semanal contínuo e o calendário bíblico iniciava-se a cada lua nova. Cada mês iniciava-se com a lua nova, que era o primeiro dia de cada mês. O segundo dia de cada mês foi sempre o primeiro dia da semana e sempre foi desta forma. O ciclo semanal em si iniciava-se a cada lua nova. Portanto, o sábado do 7º dia não fazia parte de um ciclo semanal contínuo, como é o sábado moderno, e os judeus sabem disso. Aqui, Chris, leia esta citação. É tirada de uma antiga edição da Enciclopédia Judaica Universal, de um artigo intitulado Dias Santos. Ok, ele diz, abre aspas, a lua nova ainda é, assim como era originalmente o sábado, ambos condicionados ao ciclo lunar. Originalmente, a lua nova era celebrada da mesma forma que o sábado, gradualmente tornou-se menos importante, enquanto o sábado se tornou um dia mais e mais baseado na religiosidade e humanidade, de meditação e instrução religiosa, de paz e deleite da alma. É assim que está escrito. O sábado originalmente dependia do ciclo lunar. Uau! Os judeus ainda usam o método lunisolar de medição do tempo para suas festas anuais, mas seus sábados semanais não têm mais nenhuma conexão com a lua. Isso pode explicar do porquê a celebração da Páscoa tende a mudar de um ano para outro. Exatamente. Bem, os festivais anuais não poderiam estar ligados à lua, mas o sábado semanal era visto de uma forma diferente? Isso é o que os protestantes que guardam o sábado entendem, mas os estudiosos judeus afirmam o contrário. Eles deixam claro que o sábado semanal originalmente estava ligado à lua. Continue lendo a citação da Enciclopédia Judaica Universal, que ela diz em seguida, Chris. Com o desenvolvimento da importância do sábado como um dia de consagração e a ênfase colocada sobre a importância do número 7, a semana se tornou mais e mais divorciada de sua conexão lunar. É isso aí. Estudiosos especulam sobre épocas diferentes quando o sábado se afastou da ligação lunar para um ciclo semanal contínuo. É possível que a mudança tenha ocorrido quando Hillel implantou o calendário. Por que você diz isso? Quando ele implantou o calendário, ele teve que introduzir regras de regressão. Regras de regressão não são necessárias quando você está calculando suas festas anuais e suas celebrações semanais do sábado em um calendário lunisolar. Elas são necessárias apenas quando os festivais anuais são calculados por um calendário lunisolar, enquanto as do 7º dia são calculadas por um calendário solar diferente. Ok, agora eu tenho uma pergunta para você.
Se os sábados não estivessem em sintonia na época de Cristo, você não acha que ele não teria corrigido isso? Absolutamente. O que nos mostra é que o calendário usado pelos israelitas no primeiro século ainda era o calendário lunisolar. Você pode ver que naquela época era o sumo sacerdote quem era responsável pelo calendário. Ele era a pessoa que apontava quando uma lua nova tinha seu início. O que é significativo é que o sumo sacerdote sempre vinha da classe dos saduceus e não dos fariseus. No que os saduceus acreditavam? Eu sei que Yahushua rejeitou a lei falada dos fariseus como nada mais do que tradição feita por homens. O que era peculiar sobre os saduceus? As crenças dos saduceus não eram inteiramente sem erro, mas eles também rejeitaram as tradições dos anciãos dos fariseus. Eles sustentavam que a Torá, os livros de Moisés, eram a única fonte de autoridade divina. Então, isso fazia com que os saduceus acreditassem que eles realmente estavam mais próximos da verdade. Certo, e eles eram os responsáveis pelo calendário. Pelo menos eles foram mantidos até a destruição de Jerusalém, sendo praticamente dizimados após este fato. Leia esta citação do volume 9 da Enciclopédia Judaica, a qual explica o que aconteceu com os saduceus. Isso é encontrado na página 666. Página 666? Isso é engraçado. Ok, abre aspas. Com a destruição do templo 70 d.C., os saduceus desapareceram completamente, deixando o controle de todos os assuntos judaicos nas mãos dos fariseus. Daí em diante, a vida judaica foi controlada pelos fariseus. Toda a história do judaísmo foi reconstruída do ponto de vista farisaico. E um novo aspecto foi dado ao Sinédrio Antigo. Uma nova cadeia de tradição suplantou a antiga tradição sacerdotal. O farisaísmo mudou o caráter do judaísmo e a vida e o pensamento do judeu no tempo vindouro. Este é o mesmo farisaísmo do qual Yahushua falou em Mateus 23:15, quando ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E eles foram os que ficaram no controle. E eles são aqueles cujas tradições influenciam os sabatistas guardadores do sábado até hoje. As tradições verbais dos fariseus registradas no Talmud e denunciadas por Cristo tornaram-se o judaísmo rabínico. Então, o que você está dizendo é que o calendário usado pelos judeus hoje foi corrompido pelas tradições feitas por homens, derivada dos fariseus. Eu não preciso afirmar isso. Os judeus é que dizem isso. Você se lembra do nome de Louis Fickelstein, que falamos há pouco? Sim. Ele escreveu: o farisaísmo tornou-se talmudismo, mas o espírito do fariseu antigo subsiste inalterado. Quando o judeu estuda o Talmud, ele está realmente repetindo os argumentos usados nas escolas palestinas. O espírito da doutrina dos fariseus permaneceu célere e vital. Da Palestina à Babilônia, da Babilônia ao norte da África, Itália, Espanha, França e Alemanha, destes para a Polônia, Rússia e Europa Oriental, e em uma linha geral, o antigo farisaísmo vagou. Isso soa como se ele estivesse se orgulhando disso. Claro, ele era um rabi do Talmud. A tradição talmúdica ensina que se você perder a noção de quando o sábado ocorre, tudo o que você precisa fazer é adorar a cada 7º dia. Essa é a justificativa usada para guardar o sábado como o 7º dia. Eles deliberadamente perderam a noção de como calculá-lo a partir da lua nova. Onde diz que você pode fazer isso? Capítulo 7 do Tratado de Shabat afirma, abre aspas, aquele que estiver viajando em um deserto e não souber em que dia cai o sábado, este deve contar 6 dias a partir do dia no qual ele perceber que ele não guardou o sábado e observe o 7º, fecha aspas. Você, caro ouvinte, pode acessar o link jewishvirtuallibrary.org e dar uma conferida lá. Incrível! E estas não são nada mais que as tradições dos fariseus que Yahushua estava sempre recriminando. Exatamente. Isso é o que o Talmud é. Em 1949, Finkelstein publicou um trabalho intitulado Os Judeus, Sua História, Cultura e Religião.
Na página 1332 do volume 4, ele escreveu, abre aspas, o Talmud deriva sua autoridade da posição ocupada pelas antigas escolas, significa fariseu. Os professores dessas escolas, tanto da Babilônia quanto da Palestina, foram considerados os legítimos sucessores do antigo Sinédrio. No momento atual, o povo judeu não tem nenhuma autoridade central viva, comparável em status aos antigos sinédrios ou às escolas que vieram depois. Portanto, qualquer decisão a respeito da religião judaica deve ser baseada no Talmud como o resumo final do ensino dessas autoridades, fariseus, quando elas existiam. Essa é uma declaração incrível. Finkelstein estava basicamente dizendo que o Talmud veio das tradições dos fariseus. Os mesmos fariseus aos quais Yahushua disse que eram como sepulcros caiados. Eu tenho aqui Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Cristãos sinceros hoje são frequentemente atraídos pela pura beleza do judaísmo. Eles querem fazer o que é certo e aí entendem que podem obter uma luz que advém dos judeus. Mas eles não podem contar com isso. Não, os judeus rejeitaram Yahuwah quando exigiram que Samuel ungisse um rei sobre eles. Então, com o martírio de Estevão, eles deixaram de ser o povo especial de Yah. Você não conseguirá ter nenhuma luz que advenha deles. O argumento que os crentes devem adorar no sábado, uma vez que os judeus o fazem, é baseado na ideia de que os judeus nunca adorariam em nenhum outro dia a não ser no verdadeiro sábado. Mas, claramente, eles realmente mudaram o sábado quando eles alteraram o calendário pelo qual o sábado era calculado. Eu acho que é importante lembrar, dentro de tudo isso, que o sábado não é uma instituição feita pelo homem. Foi estabelecido por Yah. E, como tal, nenhuma autoridade terrena, seja papa, pastor ou rabino, tem o direito de estabelecer um dia diferente de adoração ou um método diferente de cálculo quando ele deve ocorrer. Yah disse que o sábado deveria ser um sinal perpétuo entre ele e aqueles que são leais a ele. Você poderia ler essa passagem para nós, Chris? Está em Êxodo 31, versos 13 e 14. Ok. Aqui. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Yahuwah, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Se você quer honrar ao seu Criador e Redentor, você vai obedecê-lo e adorá-lo em seu sábado. Você não olhará para as tradições dos fariseus ou usar o calendário dos católicos. Em vez disso, você o adorará em seu santo sábado, calculado pelo calendário lunisolar que ele estabeleceu na criação. Incrível! Como temos sido tão cegos, confiando que os judeus sabiam que eles estavam fazendo. E o tempo todo, os judeus guardadores do sábado estavam seguindo de perto nada mais do que os próprios fariseus. Não vá embora. Quando retornarmos, responderemos às suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O tempo do fim está cada vez mais próximo. Agora, mais do que nunca, é imperativo que todos que almejam e anseiam pelo retorno do Salvador sejam muito cuidadosos para vigiar todos os caminhos pelos quais o diabo procura enredar as vias da alma. O pecado é envolvente, seja nosso tempo desperdiçado em atividades prejudiciais ou álcool, seja pornografia ou nicotina, o pecado é de alguma forma viciante. Mas o Salvador está pronto a atender a todos que se achegarem a Ele. Visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Na seção de artigos, selecione a aba intitulada Amor Prático e leia Vício do Pecado Vigiando as Avenidas da Alma. O título é Vício do Pecado no www.worldlastchance.com/português.
Yahushua está esperando para responder a uma oração de fé. É hora da nossa caixa de mensagens diárias. Temos uma pergunta de Yusar Gondo, de Jakarta, na Indonésia. Ele escreve: eu estou com um problema que tenho orado há algum tempo sem nenhuma resposta. Por que Yahweh parece não estar respondendo a minha oração? Essa é uma ótima pergunta. É uma dúvida que eu acho que todos nós nos identificamos em algum momento ou outro de nossa jornada espiritual. Eu penso da mesma forma, Will. Vamos começar lendo Mateus 7 para ver o que o Salvador tinha a dizer sobre a oração. Quais versos? Comece no 7 e leia até o verso 11, Chris. Ok. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. O qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Eu quero começar com este verso porque claramente Yahweh está disposto a responder nossas orações. E Yahushua sempre motivou seus discípulos para que orassem. Então, se suas orações não parecem ser respondidas, não desista. Continue orando. Tudo bem, mas por que às vezes parece que nossas orações, meio que batem no teto e voltam para nós? Existem várias razões pelas quais parece que nossas orações não estão sendo respondidas. Ou, na verdade, elas não estão sendo respondidas. A primeira é que nem sempre oramos de acordo com a vontade de Yah. Abra em 1 João capítulo 5, Chris. Veja, nós não temos a visão do Pai, muito menos a sabedoria dele. Às vezes pedimos coisas que ele sabe que não irão ser boas para nós. Quando pedimos coisas que ele sabe que nos prejudicam, sejam elas espirituais ou qualquer outra coisa, é porque ele nos ama, e é por isso que esta oração não é respondida. Entendeu, Chris? Sim, 1 João 5. Ok, agora leia os versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Essa é uma linda promessa. Sim, mas a advertência é que devemos pedir de acordo com a sua vontade. Agora volte 2 capítulos para 1 João capítulo 3. Outra razão pela qual nossas orações ficam sem respostas é que pode haver pecado em nossas vidas. É incrível como muitos cristãos veem Yah como um grande gênio. Se nós reconhecemos alguns pecados em nossas vidas, eu não estou falando sobre pecados dos quais nos arrependemos diariamente e estamos buscando a ajuda de Yah para vencê-los. Eu estou falando sobre algo que sabemos que está errado, mas o fazemos de qualquer maneira. Isso afetará nossa vida de oração. Leia os versos 21 e 22 de 1 João 3, Chris. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Yah. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Não podemos nos apegar a pecados conscientes e esperarmos receber as respostas de Yah. E eu não estou dizendo que o nosso ouvinte Ussar está fazendo isso, mas é incrível o quanto muitos cristãos o fazem. Gálatas 6, verso 7 diz: Não vos enganeis, de Yah não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Davi também sabia que suas orações não seriam respondidas se ele estivesse se apegando a pecado conhecido. Leia o Salmo 66, Chris, verso 18, para verificarmos o que Davi tinha a dizer. Ok, aqui. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, Yahweh não me teria ouvido. Isso é bem claro, hein? Outra coisa que pode estar acontecendo é que Yahweh pode realmente responder nossas orações exatamente como pedimos, mas o tempo da resposta pode ser diferente do que esperamos. Ele pode até deliberadamente demorar a responder, porque ele sabe que precisamos aprender a ter paciência e a perseverar em oração.
Nisto, como em todas as outras áreas, podemos confiar que Ele está cuidando de tudo para produzir o melhor resultado possível. Realmente devemos confiar tudo a Ele, não é mesmo? Como uma criança pequena nem sempre entende por que a mamãe ou o papai dizem não a alguma coisa. Nem sempre entendemos do porquê nosso Pai Celestial diz não, mas podemos confiar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para cada um de nós. Exatamente. E não se esqueça de que Yahweh já pode ter respondido nossas orações, mas de uma maneira que não esperávamos ou talvez não tenhamos visto. Isso acontece também. Yah vê lá na frente, pois nossa visão é limitada e não conseguimos enxergá-las. Antes você leu onde Yahushua disse que se um filho pedir pão ao seu pai, ele daria ao menino uma pedra? Bem, pedir e esperar receber algo que nós supomos que nos abençoaria apenas para que isto venha a ser uma maldição em nossas vidas, isto seria estar dando uma pedra em vez de um pedaço de pão. Precisamos confiar, pois o Pai sabe o que é melhor. Sabe, Will, que em um certo sentido podemos realmente confiar no fato de que Yah sempre responde nossas orações exatamente como desejamos e quando queremos? Isso realmente mostra que Ele está no controle. Ele não é um grande gênio. Ele é soberano e tem poder para suprir nossas expectativas, principalmente se Ele sabe que o que queremos nos prejudicaria. Essa é uma boa maneira de ver isso. Ok, mais 2 pontos. Primeiro, precisamos nos lembrar de sempre orar em nome de Yahushua. Isso é importante. Leia João 14, 13 e 14, por favor, Chris. Diz, abre aspas, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muitas pessoas pensam que estão orando em nome de Yahushua quando tudo o que fazem é seguir um roteiro mental e no fim de suas orações recitar em nome de Jesus, amém. Esta é uma maneira incrivelmente superficial de fazer uma oração e pedir em nome de Yahushua. Bem, é até mesmo uma afronta à santidade de Yah, você não acha? Como podemos pensar que simplesmente acrescentar em nome de Yahushua ao final de nossa oração funcionará como algum encantamento mágico que força Yah a nos dar o que queremos? Penso que isso estaria insultando não apenas a santidade dele, mas também o seu poder, força e até mesmo seu amor. Como você disse antes, ele não nos dará o que ele sabe que realmente nos prejudicaria. Orar verdadeiramente no nome de Yahushua significa que estamos orando para que sua vontade seja feita e para que ele receba a glória. Não podemos viver como queremos e então acharmos que iremos conseguir respostas para nossas orações apenas colocando 4 pequenas palavras. Isso é magia e não uma genuína vida de oração. E o último ponto que deveríamos ter em mente é que mesmo pessoas da Bíblia que eram cheias do Espírito de Yah não tiveram suas orações respondidas da forma que eles queriam. Nós temos Abraão, que ainda não tinha nenhum filho depois de estar casado por muitas décadas. Temos Yahushua no Getsemane, pedindo para que ele fosse livrado daquele cálice. Se essa fosse a vontade do Pai, é sempre importante acrescentar que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou pensando agora na vida de Paulo. Nós não sabemos o que o incomodava, mas algo não estava indo muito bem. Ele orou repetidas vezes, mas recebeu um não como resposta. Vamos ler sobre isso, Chris. 2 Coríntios 12, versos 8 a 10. Por causa disto, 3 vezes pedi a Yahweh que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que bela declaração de fé! E essa também deve ser a nossa atitude. Quer vejamos nossas orações sendo respondidas da maneira que esperamos ou não, pois podemos ter a certeza no fato de que Yah está no controle. Eu quero fechar com uma promessa e peço que você abra, Chris, em Romanos 8 e leia os versos 26 a 28. Isso é realmente bonito, porque nos diz que Yah está
tão ansioso para nos abençoar e responder nossas orações que seu próprio Espírito trabalha conosco em nos ajudar a orar eficazmente. Você achou? Se sim, comece a ler, por favor, Chris. Ok, aqui. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Yah é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yah, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Peça e continue pedindo. Bata e continue batendo. E ore sempre que a sua vontade seja feita. Yahweh quer responder às suas orações. Então continue confiando nele mesmo quando parecer que suas orações não estão sendo ouvidas. Eu gostaria que tivéssemos tempo para responder mais uma pergunta, mas estamos sem tempo. Continue enviando suas dúvidas e comentários. Nós realmente gostamos de recebê-las. Acesse o link www.wordlastchance.com/português e clique no ícone rádio WLC. Cada mensagem recebida é lida e faremos o melhor em respondê-las. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Frances Ridley Havergal era uma poetisa religiosa britânica e escritora de hinos. Um de seus hinos mais conhecidos começa com as palavras: "Pegue minha vida e a faça consagrada, Senhor, a ti. Pegue meus momentos e meus dias e deixe-os fluir em louvores sem fim." Este belo hino de uma completa consagração termina com as palavras: "Tome meu amor, meu Senhor, eu o derramo aos teus pés em seus tesouros. Tome-o e eu serei para sempre todo teu." Esta humilde e empenhada seguidora de Yah morreu de peritonite quando tinha apenas 43 anos. Mais de 60 anos antes de os antibióticos se tornarem amplamente comercializados, essa era uma maneira dolorosa de morrer. Mas a fé de Frances em seu amoroso Pai Celestial nunca vacilou. Ao se aproximar o momento de sua morte, ela pediu a uma amiga que estava de pé ao lado de sua cama para que ela lesse o capítulo 42 de Isaías. A amiga começou a ler: "Eis aqui meu servo, a quem eu sustento, meus eleitos, a quem se apraz a minha alma." Frances foi consolada enquanto ouvia essa linda passagem. Então sua amiga leu o versículo 6, que afirma: "Eu, Yahweh, te chamei em justiça, e lhe segurarei a mão e te guardarei." A fé de Frances se apegou a essa promessa. Impedindo a amiga de ler mais e com uma voz fraca como de um sussurro, ela disse: "Chamada, segurada por sua mão, guardada, eu posso ir para casa agora." E com essas palavras de fé, ela adormeceu em Yahushua para esperar pela manhã da ressurreição. Nenhum de nós jamais passou pela experiência da morte. Podemos até ter chegado perto, seja em nossa própria experiência ou por meio da morte de alguém querido para nós. Mas nessa hora final, as promessas de Yah são tudo o que você tem. Se você tem tentado desenvolver o hábito de aprender a confiar nas promessas de Yah hoje, não importa o que o futuro te reserva, você estará seguro no cuidado amoroso do Pai. No livro de Provérbios, capítulo 3, versos 25 e 26, afirmam: "Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque Yahweh será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos." Todos os propósitos de Yahweh são seguros. E quando ele diz, "não tenha medo", ele está com essas mesmas palavras dizendo que você seja destemido. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu quero te dizer, Will, que o que você preparou para o programa de hoje é bem impressionante. Eu cresci ouvindo histórias da Bíblia. Eu devo admitir que eu criei um certo desdém ou desprezo, para ser mais honesto, com os fariseus. Em um certo sentido, para mim, eles simbolizam apenas hipocrisia e têm uma atitude que
tenta demonstrar que eles são santos. E você sabe como é, certo? Eu sei, eu pensava do mesmo jeito. Eu não conhecia profundamente a cultura dos saduceus. Mas o que eu sabia sobre os fariseus era que eles eram os que constantemente perseguiam o Salvador e que a justiça deles era um símbolo de tudo o que eu conhecia e que eu não queria para a minha vida. Que choque ao ver nas palavras do próprio Rabino Finkelstein e descobrir que o espírito dos fariseus sobrevive até hoje. E é por causa deles que tantos sabatistas sinceros estão se voltando na esperança de encontrar uma nova luz. Este é um tópico muito importante porque, como já falamos em programas anteriores, o teste final envolve a adoração. A besta que surge da terra em Apocalipse 13 forma uma imagem para a própria besta. E o que essa imagem faz? Leia para nós, Chris, versos 15 a 17. Ok. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esta é a temida marca da besta que os cristãos estão tão preocupados em fugir dela. Não é um cartão de identidade nacional, muito menos uma tatuagem em sua mão ou em sua testa. Nenhum chip que será implantado em você. Não, tudo envolve a adoração. Especificamente será aplicado um falso dia de adoração, porque qualquer dia calculado pelo calendário solar papal é um falso dia de adoração. Eu não estou preocupado se será em uma mesquita nas sextas-feiras para que todos possam estar em espírito de oração. Ou talvez possa ser no sábado ou até no domingo, pois todos eles são dias de adoração falsa. E por mais sinceros que os crentes possam ser, e muitos deles o são, é uma desonra para Yahweh tentar adorá-lo em um dia falso de adoração. Isso é bem verdade. Sabe, Will, que tudo o que o Apocalipse traz de verdades é tentando nos mostrar como podemos fazer para rejeitarmos a marca da besta e estarmos livres das 7 últimas pragas. E o triste é que não estamos percebendo que tudo está centrado em torno da adoração. Bem, é centrado em torno de quem tem a nossa lealdade. Como qualquer um de nós pode esperar desfrutar da pura santidade do céu se não podemos sequer honrar um simples pedido como lembrar o dia de sábado para santificá-lo? A ginástica verbal que temos que ter para tentar explicar essa obrigação e obediência é extremamente complexa quando deveríamos ser bastante simples, não é mesmo? Satanás realmente triunfou nesse assunto. Eu gostaria que você lesse Apocalipse 18, versos 2 a 5, Chris. Você poderia usar a Bíblia de Genebra? Esta foi a tradução preferida pelos reformadores protestantes. Ok. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. O vinho da Babilônia é o seu calendário solar. O mundo inteiro uniu-se em usá-lo e gerações de crentes têm adorado por ele, não conhecendo nada melhor. Agora, por favor, leia os próximos 2 versos. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Iá se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Toda igreja ou denominação tem alguma verdade. Infelizmente, toda igreja se apegou a erros e tradições papais. É por isso que Yahweh está chamando cada crente hoje para seguir o Cordeiro, não importando onde ele vá e onde o Cordeiro está impelindo você a ir. E esse caminho é totalmente contrário ao de Babilônia. Se esta é a primeira vez que você ouviu falar sobre o sábado lunar, cremos que talvez sejam muitas coisas para que você, querido ouvinte, possa digerir. Não esperamos que você aceite nossa palavra, mas pedimos, por favor estude sobre este assunto de uma forma humilde e pessoal. Nós falamos sobre o sábado bíblico em nosso último programa. E se você não teve a chance de ouvi-lo, você poderá acessá-lo em nosso site. Também temos muitos artigos e vídeos, tanto no nosso site quanto no YouTube.
onde você poderá aprender mais sobre esse assunto. Nós não estamos pedindo para que você acredite em nossa palavra, mas estamos pedindo para que você estude sobre isso individualmente. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.